Se você clicou nesse vídeo, com certeza você deve estar sentindo alguma dor e não está sabendo como lidar com essa dor. Meu nome é Vanessa Moura. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve aí embaixo, deixa o seu like e senta aí um pouquinho para a gente conversar. Eu posso não ser a pessoa especialista para falar sobre dor com você. Não sei qual é a sua dor, nem o tamanho da dor que você está sentindo. Eu sei que se você clicou aqui no canal, você está sentindo alguma coisa e não sabe resolver. E eu te digo, eu também me senti assim. Quem me segue e assiste meus vídeos sabe que eu tive uma casa que foi derrubada pela prefeitura, a minha única casa que eu tive. E eu fiz uma live essa semana contando que várias vezes, por anos, anos e anos, eu investi todo o meu dinheiro naquela casa e acabei perdendo tudo. Fiquei sem eira nem beira. E isso para mim ainda é uma dor. Só que eu estou curando aos pouquinhos, devagarzinho. Eu vou fazendo um movimento e outro e vou aprendendo com essa minha dor como apagar, como diminuir um pouquinho essa dor que eu sinto. Na primeira semana que aconteceu isso comigo, eu passei vários dias trancada dentro de casa. Não queria falar com ninguém, não queria saber nada sobre construção e não queria ver ninguém conhecido, para não estar tocando no assunto. E por esses dias eu fiquei mais reservada em casa, não queria comer, não queria beber, fiquei mais trancada dentro de casa. E quando foi um certo dia que eu precisava sair e voltar a trabalhar, para mim foi muito difícil, porque tudo me lembrava o acontecido. E hoje não quer dizer que eu esqueci, ou não quer dizer que eu não lembre, ou que eu não sinta mais a dor. Só que hoje eu tento trabalhar essa dor. Hoje, cada dia que eu penso, ou que lembro, ou que vem aquela imagem, ou que vem aquele sentimento ruim, eu tento colocar um novo sentimento no lugar. Eu tento pensar em outras coisas boas. Tento pensar e ser grata às coisas que eu já tenho. Começo a observar. E tento também, muitas vezes, trabalhar minha mente e dizer, assim mesmo para mim, poderia ser pior. Isso eu aprendi quando o meu irmão teve um AVC e ele ficou vários dias de cama. No hospital ele não andava, paralisou o lado esquerdo todo. E todos os dias entrava uma enfermeira dentro dessa sala que meu irmão estava. E quando ela olhava para ele, a gente tudo comovida, meu Deus, como isso pode ter acontecido. E todas as vezes que a enfermeira chegava para dar banho nele, ela olhava para ele e dizia: poderia ser pior. E eu não entendia, assim, o pior já tá ruim, que já tá aí sem andar, sem conseguir nem se levantar sozinho, nem ficar sentado ele conseguia. E ela sempre dizia: poderia ser pior. E quando foi uma certa vez, eu conversando com ela, que ela chegou muito cedo, eu ia colocar ele para sentar, e ela disse: você quer fazer o que com ele? Eu disse: botar ele para sentar. Aí ela foi, me ajudou, ele se sentou por alguns segundos, e nisso a gente comemorou. Aí ela disse: tá vendo o que eu disse? Poderia ser pior. Que tinha um rapaz na sala que ele estava, tinha um outro rapaz que também teve um AVC. Só que o AVC dele foi muito mais grave e encharcou o cérebro dele de sangue lá, que é outro nome que diz. E ele não falava, ele não andava, ele não comia. Ele estava o tempo todo na sonda, não se virava, ele não se mexia, não mexia nada. Ele, para se comunicar, só apertava a mão que estava voltando a mão. E ela dizia, o nome dele era Cláudio. Seu irmão ainda tá bom, seu irmão se sentou hoje. E poderia ser pior. Ele poderia estar como Cláudio, sem falar, sem poder comer, sem poder nem se mexer, só se mexer porque alguém mexia ele, mexe ele. E depois daquele dia eu realmente verifiquei que realmente poderia ser pior. Isso não é menosprezar a nossa dor, nem diminuir o que a gente está sentindo, mas é apenas dar um novo sentido.
eu não posso me abalar, eu não posso cair por isso. Poderia ser pior, né? Poderia eu não ter casa e não estar com saúde. Mas graças a Deus eu tenho saúde para correr atrás de uma nova casa. Então, é isso que eu digo. É você se apegar ao que você tem de bom. Não quer dizer que sua dor seja maior, seja menor, né? Ou que ela não necessite de uma atenção. É importante a pessoa viver o luto da dor, né? Seja ela qual for. Tanto que os especialistas falam, quando você perde uma pessoa, um familiar, alguém que você gosta muito, e você não vive o luto, aquilo ali pode acabar prejudicando você futuramente. Então, é importante você viver o luto, você viver a dor, mas também é importante que você também tenha o seu momento de sair dela, entendeu? De encontrar outros caminhos, de encontrar outras formas de sobreviver. E, como dizia a enfermeira, poderia ser pior. Então, quando você diz essa frase para você mesmo e você começa a entender que realmente poderia ser pior, entendeu? Que seu problema poderia ser pior, mas graças a Deus ainda tem uma válvula de escape. Então, hoje o que eu tenho para passar para você com a minha experiência é essa frase: poderia ser pior. E que quando essa dor vier, se tiver que chorar, se tiver que falar, se tiver que desabafar, você faça tudo isso, pois é o seu direito. Mas, ao mesmo tempo, você procure, ao mesmo tempo que vier a dor, e você fizer isso, procure reverter, procure procurar. E o que é que eu tenho de bom hoje? O que Deus me deu de bom hoje, para que eu possa agradecer também. Porque a nossa vida, ela não vai ser só de alegria. Ela não vai ser de alegria, ela também vai ser de tristeza. Ela também vai ser de obstáculo. Até para que a gente tenha empatia com o outro. Se nossa vida fosse só alegre, só coisas boas, a gente ia viver Ave Maria, mil maravilhas, né? A gente não ia ter empatia com o outro quando ele estivesse sofrendo. Que você está sofrendo, minha vida é só de alegria. Então, é necessário, esse é o ritmo da vida, né? Como diz na Bíblia, uma passagem da Bíblia, que diz, no mundo vivereis aflição, mas calma, né? Que Jesus também passou por isso, por essas aflições, e ele venceu. Então, que a gente possa ter também esse pensamento. Eu vou passar por dificuldade, vou, mas essa dificuldade tem um tempo. Vou sofrer? Vou sofrer. Eu não vou dizer que, eu passei por isso hoje, amanhã eu tô rindo como se nada tivesse acontecido. Mentira e hipocrisia. Vou sofrer, vou chorar, mas vai chegar o tempo de eu parar de sofrer e vai chegar o tempo de eu parar de chorar, né? É a lei da vida. E depois também, com isso, me lembrando agora, eu me lembrei de outras situações que também foi muito difícil para mim. Teve outras situações que foi muito complicado. Esse momento que eu passei de tristeza, de perca, de dor, não foi o único momento na minha vida. E eu comecei a lembrar também, a conectar com essas outras dores. Poxa, eu perdi um bebê com 9 meses na barriga. Eu tomei um susto com café e o bebê chegou a falecer, a óbito na minha barriga. E eu comecei a lembrar daquele tempo, poxa, eu passei por isso. Até hoje eu lembro, até hoje dói, mas eu não cultivei essa tristeza dentro de mim para minha vida. Foi um momento difícil, foi um momento muito difícil. Demorou para me superar, demorou bastante. Mas graças a Deus eu venci essa dor. E hoje eu digo para você, eu estou me curando cada dia, cada dia. Então, eu não sei qual é a sua dor, nem sei qual dor
fez você tocar aqui nesse vídeo para escutar o que eu ia te dizer. Mas eu te digo, pense nas coisas boas. Quando essa dor vier, você converse com ela. Diga até para ela: ei, dor, eu tenho tantas coisas boas aqui para te dizer que eu tenho ainda na minha vida, apesar de você estar aqui comigo. E eu digo para você, dor, poderia ser pior, né? E agradeço por você ter ficado aqui até o fim. Se você não me segue, segue aí, me ajuda. Curte, compartilha e espero você aqui nos próximos vídeos. Tchau!